creio que você sabe que o terço, como nós temos hoje, ele começou no século XVI, com Pio V. Hoje é São Pio V. Antes havia já, assim, pedras numa corda, em que as pessoas faziam orações, Ave Maria, especialmente nos conventos, já isso desde o século XII, porque havia muito irmão que entrava para um convento e não sabia o latim, então não conseguia cantar os salmos com os outros. Então, em vez disso, ele rezava, ficava rezando as Ave Marias. Mas a forma, depois temos a figura de São Domingos, que, segundo a tradição, teria recebido de Maria o terço. Mas oficialmente, como temos hoje o terço, foi a partir de Pio V, que insistiu muito na oração desta oração por um grave momento que viveu a Igreja. Trata-se da Batalha de Lepanto, lá perto, lá na Grécia. Os muçulmanos estavam entrando na Europa e até ali estavam destruindo tudo, e a vitória estava quase assegurada, porque a reação dos europeus era muito fraca em proporção às forças dos que estavam invadindo. E Pio V insistiu muito para que se rezasse a Maria, se rezasse o terço, e houve uma vitória extraordinária, inesperada, em 1571, e mais aí se confirmou o valor do terço pela paz. Porque o terço, na verdade, é uma oração assim dos simples, de todos. O que nós fazemos no terço? Maria nos toma pelas mãos, nos faz visitar os vários momentos da vida de seu filho, só que nos ajuda a ver esses momentos com o seu olhar, como ela os viu, com o seu jeito, carinho de mãe. E enquanto isso vamos rezando a Ave Maria, o Pai Nosso, lá no início o Credo. Então é uma oração que é, sim, repetitiva para justamente ser mais contemplativa, para nos ajudar a penetrar nos mistérios que contemplamos. E cada vez mais eu fico admirado da força que o terço tem na vida de tantas pessoas. Está se espalhando pelo Brasil o terço dos homens. Eu já disse lá na minha arquidiocese de São Salvador da Bahia que essa instituição, que nasceu assim, curiosamente, em vários lugares, quase fazendo as mesmas coisas, por isso não se pode dizer o terço dos homens nasceu nesse estado, nasceu nessa diocese, nasceu nessa cidade, que ele ao mesmo tempo foi surgindo em vários lugares com formas um pouco diferentes, mas cujas semelhanças hoje se percebe são maiores, muito maiores que as diferenças. Então eu digo que o terço dos homens foi uma invenção de Nossa Senhora para atrair os homens para a igreja de seu filho. Porque você sabe, o homem muitas vezes é mais orgulhoso, ele mais autossuficiente, acha que não precisa de Deus. E Nossa Senhora, de um jeito assim, muito materno e simples, os incentivou a rezar o terço e hoje são multidões. Sim, multidões de homens que fazem essa oração com uma alegria, com uma realização, se reúnem, cantam, rezam. E o que acontece? Acabam voltando mais e mais para a palavra de Deus, voltando-se mais e mais para a Eucaristia, para a vida da igreja, para a prática daquilo que o Evangelho nos ensina. Então, o terço é uma oração que é uma verdadeira escola. A gente vai aprendendo, porque é Maria que vai nos ensinando, olha, eu reagi assim, eu respondi assim, eu fiz isto, olhe meu filho. Quer dizer, embora a gente diga que é uma oração mariana, mas na verdade é uma oração cristocêntrica, porque Maria ela não nos prende a si. Sempre que alguém se aproxima dela, ela toma nas mãos e leva para o seu filho. É a única coisa que ela sabe fazer, nos levar para Jesus, nos dar Jesus, porque ela sabe que ela mesma é uma pobre serva, nada tem a nos dar a não ser o seu olhar direcionado para Jesus. E não é isso que é o mais importante? E não é isso que devemos fazer hoje nós mesmos em relação aos outros? Encaminhar as pessoas para Jesus. A coisa que eu mais gosto é de frequentar o terço dos homens, rezar para uma pessoa, uma casa, uma pessoa que está
necessitando do terço dos homens, que não pode ir até lá, a gente sempre vai onde eles estão. Uma coisa que ele me ensinou demais, o terço, foi a rezar. Até então eu não rezava. Até então eu não tinha paciência para rezar 50 Ave Maria. Eu começava a rezar, me dava um sono, me dava uma ambição de boca. Eu não conseguia rezar. E hoje, quando termina o terço, eu falo, nossa, mas já acabou. Eu era meio durão, meio quietão, assim, aí eu já tenho mais paciência em casa, tanto em casa como no trânsito, tudo. Eu era uma pessoa meio afobada e tal. Então, o terço dos homens trouxe o quê? A gente rezando o terço trouxe mais paz para mim e que eu pude formar minha família. Então, é um exemplo para o meu filho, que de vez em quando ele vai no terço dos homens com a gente e ele pode seguir o caminho que o pai está seguindo. É na casa de João que o grupo do Terço dos Homens se reúne para mais um dia de oração, música e partilha. O terço, que muitas vezes é visto como uma oração praticada por mulheres, ganhou voz e mãos fortes. Então é um vozeirão, viu? É um vozeirão gritando, Ave Maria, cheia de graça. Então, fica forte, fica bom. E os homens se sentem muito animados, ou saem de lá animados. O terço propõe a transformação na medida que você compartilha, por exemplo, com o meu gênero, com outro homem. Né? Porque compartilhar terço com a esposa é muito natural e gratificante. Mas olha, imagina você jogando bilhar no bar, de repente você fala, meu amigo, vamos rezar um terço junto? É surpreendente. Na vida do casal João e Sueli, a presença de Deus, a força da oração e a vivência paroquial foram essenciais para superar o problema de saúde do filho Sandro. Nós tivemos um filho especial, né? Viveu 23 anos, ele não nasceu especial, ele ficou especial por uma infecção generalizada e teve duas paradas cardiorrespiratórias. E para mim, o meu filho sempre foi um presente de Deus, assim, nunca ele me atrapalhou em nada. Quando eu fiquei sabendo que ele era uma criança assim especial, ele já tinha mais ou menos 1 ano. E foi aí que a minha revolta veio. E eu me afastei muito da igreja nessa época. Por várias vezes eu briguei com Deus. Logo após a sua morte, que ele faleceu no dia do meu aniversário também, dia 30 de agosto, também foi mais uma providência. Deus começou a me dar muita pancada, já. Para mim foi muito doloroso, muito mesmo. Eu demorei até hoje, já são 11 anos que ele faleceu, os olhos muitas vezes choram um pouco menos, mas o coração ainda chora muito, porque eu tinha um anjo dentro de casa e eu demorei para perceber. Uma oração simples como o terço pode transformar corações quando partilhado em grupo ganha novos significados. Pode encontrar um apoio dentro do terço dos homens. Por exemplo, há uma situação de chuva, por exemplo, que houve um alagamento, onde uma casa derrubou e caiu, enfim. Nós estamos lá para a reconstrução dessa casa. Porque o nosso terço ele é um terço missionário. Não é um terço fixo, é um terço missionário. E as nossas ações, elas se propõem ir aonde há necessidade de ir. Anunciamos Jesus.